Aquário, vamos para a sua leitura, então, para o mês de abril. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. E eu estou aqui pedindo a sua ajuda para que vocês se inscrevam no meu canal. Tem gente que assiste e não se inscreve, não curte. Me ajudem aí para crescer, para que eu esteja aí trazendo mais leituras para vocês, tá bom? E vou deixar na descrição do vídeo os meus contatos ali para leituras particulares, para os meus serviços terapêuticos, tá bem? E espirituais. E também a chave Pix para quem desejar sentir em seu coração de deixar aí uma ajuda pro canal, tá bom? Vamos lá então, começando aqui com o oráculo da lua. 3 cartinhas, depois a gente clarifica, tá bom? Leitura intuitiva não serve para todos, tá, pessoal? Vamos lá. Seus sonhos precisam de um plano prático. É hora de liberar a negatividade. As conclusões estão ao seu alcance. Esqueci de falar as luas aqui. Lua cheia em touro, seus sonhos precisam de um plano prático. Você tem sonhos aí. Eu sinto que você quer realizar coisas. Você pensa como seria realizar aquilo, aquele projeto, como seria me arriscar em algo novo. Mas fica apenas no plano das ideias. Eu não sinto que necessariamente é uma irresponsabilidade, é uma negação. Às vezes a vida nos traz muitas questões, muitos problemas a serem resolvidos. Justamente é como... sabe o que é dentro a fora? De alguma forma você se sabota com medo que isso dê certo. É isso que eu tô sentindo aqui, tá? Com medo que o seu planejamento dê certo. Porque se ele der certo, pode trazer muita responsabilidade, pode trazer um ganho aí, e você nem sabe lidar com o sucesso, você nem sabe lidar, porque talvez você nunca tenha tido isso, signo de aquário. Mas é algo que vai trazer para você uma mudança de vida, é o que eu vejo aqui. Então é hora de liberar a negatividade, primordialmente dentro de você. Podem existir sabotadores externos, pessoas que mexem com a sua energia, com os seus pensamentos, sim. Mas eu vejo que você de alguma forma dá entrada para isso quando você se desespera, quando você se menospreza de alguma forma. Por quê? Eu sinto que existem coisas de infância, existe uma certa programação mental que você carrega. Pode ser dessa vida e já de vidas passadas, de coisas que você precisa olhar. O que você precisa fazer? Às vezes a gente pensa que é tudo muito mirabolante. É bom quando você tem recursos financeiros para fazer uma terapia energética, desbloquear os chakras e estar trabalhando também no seu mental. Com a magia mental, fazendo meditação, com a guiança de alguém. Ótimo, excelente. Se você pode fazer, faça. Se você pode fazer uma terapia com uma psicóloga, faça. Faça uma psicoterapia. Tem uma pequena cortadinha no vídeo, tá? Então, o que acontece? Se você pode fazer essa terapia, pagar, pode. Faça. Mas o que eu sinto aqui? É que se existe alguma possibilidade de você estar com falta de recursos financeiros, que você faça aí. Tem meditações, vá buscando recursos gratuitos, certo? Existem meditações que algumas leituras eu coloco ali, leitura com meditação, porque eu sou guiada a fazer. Existem algumas, poucas ainda, eu sei que eu estou devendo isso, inclusive, aqui pra vocês, de trazer mais meditações de libertação, tá? Porque vou fazer, claro, não, é muito melhor quando é direcionado pra você, mas as meditações gerais, você mesmo vai se colocando ali, vai encaixando naquilo que é dito e você vai trabalhando ali as suas questões, tá? Então, as conclusões estão ao seu alcance, são coisas que você consegue fazer. Se existe algum obstáculo, você consegue retirar, você consegue eliminar. Você se auto-observando, eu tenho um planejamento, mas sempre surge um monte de coisa, eu dou atenção para essas coisas, para os problemas e não dou atenção para o meu projeto. Bom, eu não posso esperar, eu tenho que dar Então resolva, sabe assim, ó, tem uma pedra no caminho? Tá, então você olha pra essa pedra, às vezes é simplesmente também o universo te mostrando, olha, se você seguir em frente, sem essa pedra vai ser melhor, vamos retirar ela daqui? Ótimo, então vamos lá observar o que essa pedra quer me dizer. E essa pedra quer me dizer tal coisa, dentro de mim existe aí uma ferida. Eu não tô falando de você se culpar, sabe, eu quero só que você observe uma coisa. A gente não tem que trabalhar a culpa na gente, mas a autorresponsabilidade de mudar a minha situação. Porque muitas vezes eu estive numa situação de coisas graves acontecendo na minha família e a minha própria família me virou as costas. A minha própria, sabe, eu vou dizer que eu sou a ovelha negra da família. E tá tudo bem, porque justamente a ovelha negra da família é aquela ovelha negra que vem aí trabalhar um monte de questões. Porque se eu tô aqui, inclusive fazendo leitura de tarô, é porque eu acredito que a gente pode trabalhar na gente mesmo, certo? A gente pode se melhorar.
E acredito fortemente nesse caminho, né, de autotransformação. E é justamente aquele que resolve olhar para as suas questões que muitas vezes acaba atraindo o trabalho de padrões familiares para liberar isso. E você também pode dizer não ao universo. Olha, eu não aceito mais ser aquela que vai resolver os problemas de todo mundo. Eu resolvi até aqui e a partir de agora converso com o meu eu superior pedindo a minha libertação, a minha liberação para que eu não precise mais viver os karmas da minha família. Deixo com cada um o que é seu. Deixo agora com a minha mãe o que é dela, com o meu pai o que é dele, porque eles são adultos e podem resolver as suas questões. Porque é muito comum que você, então essa pessoa, inclusive seus ancestrais já desencarnados, essa pessoa tem condições de olhar para esses padrões para que nós possamos liberar isso da nossa família. Então aí se concentre em você. Você pode aceitar, na minha opinião, você tem um livre-arbítrio. Tem coisas que vão acontecendo, algumas coisas eu não tive controle. Foram acontecendo. Por quê? Mas diziam muito respeito às dores internas e dizia respeito a mim. Então a autorresponsabilidade não é culpa, é autorresponsabilidade para liberar, para me libertar. E todo mundo tem condições de fazer isso, tá? Que tenha condições de pensar, de sentir, que tenha algum entendimento, que tem como estudar sobre assuntos e desenvolver. Todo mundo que tem essa capacidade vai conseguir fazer isso, tá? Basta querer, você tem que ter, às vezes, tem que ter muita força de vontade, porque vem forças contrárias. A Lúcia Helena Galvão, né, ela explica que quando você quiser uma mudança na sua vida, vai virar a resistência, inclusive a resistência do seu próprio eu, colocando as suas pedras no caminho, né? Por quê? Porque do outro lado é desconhecido, eu conheço esse lado, eu conheço esses padrões familiares, eu conheço essa programação mental que me colocaram aí, que ela é autossabotadora, né? Para me autossabotar. Me colocaram isso aqui, é isso que eu conheço, do outro lado eu não sei como é. Aí começa a aparecer daqui um pouco, assim, a pessoa que tá fazendo sucesso e acontece alguma coisa com ela. E sabe, essas coisas vão acontecendo, assim, de forma que você, é perigoso ter dinheiro. É perigoso fazer sucesso. Então aí, você vai reafirmando isso e você vai fazendo uma automagia, uma magia contra você mesmo, de forma que você não tenha como sair da sua própria teia. E aí são pessoas que são utilizadas, sim, às vezes você trabalha com a espiritualidade, nossa, não é romântico trabalhar com a espiritualidade. Não é ruim, mas não é romântico. Por quê? O difícil de trabalhar é porque justamente você começa a receber certos ataques. Então tem que ter muita proteção na família. Tem aqueles que são os espirituais concorrentes, que perde o sentido. Se eu tiver que entrar em concorrência com alguém, para mim perde totalmente o sentido do trabalho amoroso, dedicado, sincero com a espiritualidade. Sabe? Então, o que às vezes a gente tem que se defender e a gente tem que impor limites e daqui um pouco começar a deixar de seguir para você não entrar num aspecto de concorrência. Por que eu tô falando isso? Assim, tem que fazer algum sentido para você. Daqui um pouco você olha para alguém e você acha que aquela pessoa está num patamar muito acima do seu. Então é como se você olhasse para essa pessoa de baixo e ela estivesse de cima. Quando eu posso garantir para vocês, número de seguidores, eu não tô falando porque eu não tenho muitos seguidores aqui, muitos inscritos. Eu tô falando que eu já vi de perto pessoas que têm muitos inscritos que demonstram ser uma coisa e não são nada daquilo, tá? Então, você tem que sentir no seu coração que você segue. Porque muitas coisas, mesmo naquela pessoa que é duas caras, duas faces, muitas coisas que aquela pessoa está falando ali naquele trabalho dela, ela pode contribuir muito com você. Mas você tem que cuidar, o que eu aprendi nessa jornada é que você tem que cuidar até que ponto você segue, até que ponto você tem que começar a ter o senso crítico próprio, se auto-observar, no sentido de verificar o que eu estou acolhendo e começar a acolher coisas que fazem realmente sentido pra mim. Porque daqui a um pouco você se transforma numa marionete. Você pode estar me ouvindo aqui, gostar do meu conteúdo, mas tem coisas que nem sempre vão servir pra você, nem sempre você vai concordar. E aí você não precisa se transformar num hater pra atacar, mas também você não precisa se transformar numa pessoa que acolhe tudo que o outro fala e segue tudo. E esse foi um dos aprendizados que eu tive em relação a questões de gurus e tal. Então você tem que também ter o seu senso crítico e a sua autorresponsabilidade e aprender com essas questões que vão surgindo na sua vida. E parar de olhar para o outro assim.
sabe? Se nós estamos encarnados, você pode, como eu disse, número de seguidores não quer dizer nada. Tem uma pessoa, eu esqueci o nome dele, assim, é tipo um Dalai Lama da vida, assim, sabe? Falou esses dias de um aspecto sobre perdão que é muito bonito, muito belo, tá? E que eu gosto, eu adoro o budismo e eu amo ir fazer retiros nesse sentido. Eu não tô falando nem mal disso aqui, tá? Mas existe alguns aspectos que se nós formos trazer para a vida real, onde nós temos que conviver com lobos, com pessoas negativas, com pessoas que puxam o nosso tapete, aí a gente precisa entrar nesse aspecto do sábio, tá? Com o aspecto de guerreiro, aquele que tem aliando a sabedoria com o arquétipo de aprender a se defender, sabe o que eu quero dizer? Misturar arquétipos muitas vezes, porque se eu for só o golfinho, às vezes eu preciso ser a baleia, a orca, às vezes eu preciso ser até o tubarão. Por quê? Porque eu preciso viver neste mundo que é pior muitas vezes do que uma selva onde tem animais. As pessoas usam da magia de forma indiscriminada. Nós temos aí magos e magas que são... como não são vistos, não se mostram, né? Que atacam aí na surdina. A gente tem de tudo, eu já vi de tudo nessa vida. Então, o que eu tô querendo dizer, gente? O que eu vejo aqui, voltando mais para o aspecto aqui dessas cartas, é que você aprenda a ter um senso crítico, que você aprenda a se auto-observar. Se eu me auto-observar, talvez eu não precise trabalhar com terapias tão caras. Se eu puder pagar, ótimo. Eu tenho meu trabalho e eu posso dizer para vocês que quem eu atendi teve transformações em suas vidas. Em algum aspecto se melhorou, se transformou, se libertou, sabe? Então, é ótimo, mas quando eu não tenho recursos, de alguma forma eu vou aprendendo a olhar para mim. Surge sempre esse aspecto. Bom, às vezes eu vou olhar para essa pedra, vou olhar e entender essa pedra, o que ela quer me dizer, e eu vou desviar essa pedra e vou sair de uma briga, de um conflito, e vou olhar para frente. Outras vezes eu vou ter que pegar essa pedra que surgiu no meu caminho e vou ter que olhar para ela, e vou ter que observá-la, e vou ter que entendê-la, e às vezes eu não vou entender, e às vezes eu vou precisar segurar um pouquinho mais essa pedra. Mas eu vou sempre me questionar, o que essa pedra quer me mostrar, o que essa pedra quer me dizer, qual é a dor que eu tenho. Às vezes a resposta vem assim, ó, qual é a dor que eu tenho dentro de mim que me faz ter que olhar para isso? Então, eu vou trabalhar essa questão de perdão. Às vezes não consigo trabalhar o perdão, mas muitas vezes eu posso olhar para a limpeza dos meus sentimentos. Eu não quero carregar mais essa pedra. Eu posso deixar essa pedra para trás? Eu posso me limpar. Então, eu vou trabalhando ali na minha libertação. Sempre que tiver algum aspecto, alguma coisa vier aí na minha mente que me trouxer essa pedra na mão novamente, ou cruzar com essa pedra no meu caminho, eu vou olhar, vou agradecer pela experiência, vou entender que isso já passou, que o que passou, que isso quer me mostrar, eu não posso voltar atrás e mudar os fatos. Eu posso voltar atrás com a hipnose e mudar os fatos. Sim, a forma como eu vejo aquele fato, acessando aquela informação, acessando aquele momento que me traz o trauma e ressignificando aquilo, posso, sim. Em meditações e várias meditações que tem aqui na internet, você vai conseguir fazer isso, tá? Busque isso, por você, por mais ninguém, por você. Porque eu tô sentindo assim que quando surgem essas pedras é porque você precisa olhar para alguma coisa e quando você seguir sem essa coisa, sem essa pedra, vai ser melhor para você, você vai estar mais plena. Mas às vezes não depende só de você, depende do outro também. É como eu disse, faça a sua parte, desvie dessa pedra e siga em frente. Faça a sua parte, faça o que você precisa fazer. Você precisa fazer uma denúncia em relação a alguém? Você precisa entrar na justiça para resolver alguma coisa? Faça a sua parte. Mas deixa lá na mão do advogado, contrate um bom advogado e faça a sua parte. Tenha ação para que você retire essa pedra, mas siga em frente. Continue seguindo em frente até que essa pedra não apareça mais no seu caminho. Tá? Mas aqui está te pedindo ação, um plano prático, porque você olha para essa pedra, ressignifica, desvia, sai, meu plano. Vamos olhar para o meu plano? Ah, que eu tô pensando que eu falando meu magoa, meu fulano fez isso, fez aquilo comigo. Opa, muda. Eu já fiz uma leitura esses dias sobre isso. Mudando frequência. Como é que é o meu projeto mesmo? O que falta para resolver isso? Por que falta para eu colocar esse projeto em prática? E eu vou dizer para vocês que isso está servindo, inclusive, para mim. Porque eu também aprendo aqui com as leituras de tarô. Não é só para vocês, tá? A gente fala projeto,
A gente pode estar falando de um projeto cultural, a gente pode estar falando de um projeto de um trabalho. Eu posso ser psicóloga, eu posso ser psiquiatra, eu posso ser contador, eu posso ser trabalhar com eletrônicos. Tem gente, por exemplo, que vende cursos de eletrônicos, ensinando parou até de fazer os concertos e agora ensina os eletrônicos ali, como consertar, sabe? É isso que eu tô vendo aqui pra você, tá? Inicialmente. Vamos destrinchar essa situação aqui e pedir ajuda da espiritualidade aí, além do que já foi dito, pra que você consiga... O oráculo da deusa tá me chamando. Hoje eu senti bastante, foi colocada até a musiquinha da deusa aqui. Um aspecto mais Cleópatra, Isis, sabe? Hoje estamos aí com essa energia e também do povo cigano. Signo de Aquário. Signo de Aquário. Eu também sinto que você é alguém que tá deixando pessoas aí de queixo caído. Porque você continua, apesar de tudo. É que, apesar de você continuar, existem algumas coisas a serem trabalhadas para que você ainda está deixando algumas coisas te incomodarem ao ponto de te paralisar em algum sentido. Mas o que eu vejo é que, apesar disso, você está aí alcançando aos poucos a sua plenitude, tá? São sonhos... Opa! Então, o que acontece? O que eu falei de autossabotagem? Seus sonhos precisam de plano prático, traição. Você pode estar mesmo se traindo porque você pode ter programações mentais de autossabotagem. Então é hora de olhar para isso, é hora de transmutar, transformar, liberar isso. E quando vier a autossabotagem é aí que você tem que lutar. Sabe, Lilith tem uma das histórias dela, é que ela vence a si mesmo. Ela vence a si mesmo e cada vez que ela vence algum demônio interior, ela perdeu uma peça de roupa e ela sai nua, né? É uma das histórias aí de Lilith, tá? Então, às vezes é difícil aguentar tudo isso. Então, você pode estar se traindo. Assim como vem pessoas, a resistência, que a gente veio falando aqui, a resistência vem trazendo pessoas para te trazer mais dor, trazer traição, então aí, para mexer com as suas emoções e para que você se paralise. Então, é hora, e quem trabalha com o plano espiritual é o que eu já falei, assim, recebe muito disso, tá? Pessoas são usadas como marionetes para estarem atacando você. E não se dão conta de que estão sendo usadas como marionetes. Então, é a auto-observação que eu digo assim, síntese. E sabe, síntese, eu senti de colocar na mesma posição aqui, ó. Síntese. Deusa Gildectes. Sintetize isso. Reduza isso ao pó. Se autotransforme. Ai, te traiu? Então aí você veja isso como pequeno. A gente cria um monstro quando as pessoas fazem isso conosco, porque justamente muitas vezes vem de pessoas muito próximas a nós. Então veja isso, reduza ao pó. Você precisa trabalhar o quê? As suas emoções, trabalhar aí mais o arquétipo da rainha de espadas, não para que você se torne uma pessoa, uma rainha de gelo, né? Mas para que você, nesses momentos, ative ali de forma a te equilibrar. Elemento ar, né? E pedindo ali no elemento água também. Não é para ativar mais ainda, exacerbando a rainha de copas, né? Mas você traz mais, assim, você pede ali essa ativação para liberar sentimentos, equilibrar, porque nós temos a rainha de copas no seu aspecto positivo, né? Então, aprenda a trabalhar, então, os arquétipos, ali apareceu, né? Essas interrupções, olha só, no meu próprio celular, vem mensagem, vem ligação, vem não sei o quê. Então, aí a gente tem que modificar. Então, sabe, nada pode te parar agora. Eu tô sentindo que você precisa dar um jeito aí. Então, a síntese eu vejo que é no sentido de sintetize isso. Se veja, se olha, tem um momento de ressignificação e segue em frente. Veio de novo a dor, isso aqui, faz um momento de ressignificação, traz uma racionalização, não para você racionalizar o que você sente, mas para te ajudar a equilibrar os elementos da natureza em você, tá?
equilíbrio, é isso. Tá muito exacerbado, entrou num aspecto muito profundo, de águas muito profundas. Olhe para isso, olhe que precisa ser olhado. Traga um pouco mais de razão para que você não se afunde nas suas emoções, tá? Eu tô sentindo aqui. Palavra para você é equilíbrio. Sexualidade, ó, é hora de liberar a negatividade. Você pode ser alguém que tem aí uma energia sexual acumulada, né? E aí você precisa trabalhar mais, muitas vezes, esportes para liberar, porque a energia muito acumulada acaba também às vezes se densificando e enfatizando ainda mais esse aspecto negativo aí dessas autossabotagens, dessas emoções exacerbadas que você vem passando. Então você vai para a natureza, coloca os seus pés no chão, ativa ali o elemento terra, né? Para que você esteja alinhada ali com os pés no chão para olhar para tudo que precisa olhar de uma forma mais centrada. Veio a carta aqui do tarô de hoje sem ela estar aqui, assim, ó, tem um rapaz sentado, tem alguém, tem um monte de gente lá jogando, um monte de gente, acho que é incomodando, sabe? E aquela pessoa ali, ela tá centrada, apesar de tudo, tá? Então, coloque mais seus pés no chão ali, trabalhe mais esse equilíbrio de elementos. Tô muito elemento água, tô afundada nas minhas emoções, não consigo olhar pro meu projeto, não consigo olhar para nada. Vai lá, coloca o pé no chão, coloca o pé na grama, faça isso aí. Quem tá muito nesse estado, se puder fazer no mínimo umas 2 ou 3 vezes na semana, de ter uns minutinhos, nem seja 10 minutos, 20 minutos ali, sabe? Uma praça perto da sua casa. Faça isso, porque quem faz vem e me conta que melhorou muito, que ajudou muito, tá? As conclusões estão ao seu alcance? Opa, vieram 2, vou aceitar as 2. Ó, você precisa se entregar mais, ter mais compaixão. Compaixão por você. E olha, quando você se ilumina, às vezes eu tenho, sabe, vontade de olhar pro meu inimigo, assim, e dá vontade de rir, dá vontade de xingar, dá vontade disso, daquilo, tá? Mas aí vem aquela iluminação de que até que ponto vale a pena pra mim, por mim, fazer qualquer coisa nesse sentido. Então você olha com compaixão, quando você olha para o seu inimigo com compaixão, você sempre vai observar que a tentativa de te frustrar, de te bloquear, de te destruir, sempre vai estar alinhada com alguma dor interna que você traz à tona para essa pessoa, que você... É porque nós somos curas um para o outro, né? Então você pode trazer, você pode ter ser muito iluminada, e essa questão de muita iluminação, você traz à tona, você ilumina a sombra do outro. E quando você ilumina a sombra do outro, muitas vezes a sombra do outro, ele fica num estado que ele não compreende, não é algo, principalmente quem não trabalha nada dessas questões, não tem a compreensão do porquê se sente tão incomodado. E aí é magia, é isso, é destruição, é não sei o que, não sei o que. Se você parar e observar, essa pessoa tem uma dor interna, um sentimento de desvalor, um sentimento de medo que você ultrapasse, tudo mais, porque ninguém ataca com base no amor. Todos atacam com base na dor. E aí, quando você se liberta disso, você consegue olhar para essa pessoa que te atacou de alguma forma, que quer te bloquear de alguma forma. Essas pessoas, inclusive, que são usadas, tá? Por uma espiritualidade baixa aí, para te atacar, te paralisar, vem muitas vezes para te transformar. E para mostrar para você o quanto você é forte, o quanto você consegue ultrapassar barreiras. É claro que chega um momento que existe um limite para isso. E esse limite quem dá é você. De você, deixando essa pessoa falando sozinha, deixando essa pessoa lutando sozinha, simplesmente desviando e seguindo a sua vida, tá? Porque você olha daí com mais compaixão pro outro e você vê quanta dor essa pessoa carrega. É claro que ninguém tem o direito de destruir ninguém, de barrar a vida de ninguém, nem de barrar o propósito de vida de ninguém. E até porque eu entendo que quando você tem um propósito, se ele é inclusive mais espiritual, existe uma força por trás de você e essa força vai atuar para te defender. E aí essas pessoas têm que entender isso, que você não pode sair mexendo com a energia de qualquer pessoa assim, sem entender. E muitas vezes aqui a pessoa pode olhar nas cartas e ela nem ter acesso a essa energia, porque não é permitido compreender e entender quem te guia, tá? Então aqui a necessidade, a entrega que você tem que dar é como se você estivesse num percurso. Aqui fala, Iemanjá fala de entrega.
E fala também de águas, da água do fundo do mar, né? Fala também aqui. Então, entregue seus sentimentos. Você está num percurso, você tem ali uma entrega a fazer, você criou algo, você criou um projeto, um trabalho. E aí você tem uma linha de chegada lá que é uma linha de chegada que é para concluir a realização desse projeto, porque ele vai prosseguir depois daquela linha de chegada. Mas nessa linha de chegada existem as pedras, existem os percalços. E você tem que ir trabalhando no desvio e não para que você se afunde junto com essas pessoas e junto com esses percalços. Não para que você amarre essa pedra e se vá para o fundo do mar junto com ela, sabe? Então, a sua entrega, o seu foco, você estar centrado, centrada é extremamente essencial nesse momento. E sim, a resistência existe. E essa resistência vai ter que sair do caminho a partir do momento que você não dá a mínima para ela. Que você sintetiza, reduz ao pó essas traições, essas coisas, sabe? E trabalhando assim, porque o que acontece? A traição, ela é errada, um ato errado do outro para com você. Mas você tem a escolha também de não carregar o peso dos sentimentos dessa traição, porque essa traição justamente é o peso que o outro quis colocar sobre você. E aí você permite. Mas isso, como eu faço para me libertar? Eu sei que é extremamente difícil quando vem de uma pessoa que deveria te cuidar, te amar, te amparar, como por exemplo o marido, como por exemplo um companheiro, uma mãe, um pai, aquelas pessoas que têm ali aquele papel de te dar aquele amor. Muitas vezes, dentro do seu aprendizado que você se propôs a ter aqui, é aprender a ter amor por você mesma e não esperar isso do outro, né? E trabalhando esse amor em você, para que depois você acesse o amor de alguém que tem este amor para te dar. Porque essas pessoas que estão fazendo isso com você de traição, não têm amor. Não tem nada para te dar melhor do que isso. Porque elas são essa própria traição delas mesmas, certo? Quando eu traio o outro, eu estou também traindo a mim. Eu estou também sendo desonesta comigo. Porque eu não quero olhar para a lama que tem dentro de mim e eu quero projetar tudo no outro, fingindo que o outro, e aqui eu saio dali dessa encarnação sem olhar para nada, sem olhar para mim, e isso tem preço alto a ser pago também, e que não é você que fazer essa pessoa pagar. É como eu disse, você tem algumas coisas a fazer, às vezes, para tirar, precisa de uma medida protetiva, por exemplo, você vai atuar em sua defesa, mas você tem um limite de atuação, né? Quando se trata da sua atuação divina, não cabe a você, tá? Então vá entendendo, compreendendo que essa pessoa está projetando em você, trabalhando seus sentimentos, porque daí você se liberta dessa pessoa e você desvia essa pedra e reduz essa pedra ao pó, como se nada fosse para você, como se não fosse nada para te impedir, ok? É difícil? É um exercício diário de autoobservação, de centramento, de meditação, de autotransformação, porque um dia isso vai sair do seu caminho, tá? Vamos tentar até aqui isso não seja mais possível, certo? Vamos ver aqui o que mais, tá? Tarô de Waite, pra gente trabalhar um pouquinho mais nessa questão. Isso, sabe, gente? E isso, vieram vários insights antes de fazer essa leitura. Eu sempre digo que a gente é preparado antes. Onde é que mais nos pegam para nos paralisar? Nas nossas emoções, naquilo que é mais profundo para você. Digamos que você tenha tido um problema de abuso. Aí você tem esse trauma de infância. E aí, uma espiritualidade mais baixa, uma espiritualidade ali negativa, você tem ali um trabalho que vai ajudar um monte de gente. Seja espiritual ou não, é o que eu venho dizendo. O fato de eu criar algo novo, algo que vai facilitar a vida das pessoas, você já é alvo ali para ser paralisado, de alguma forma. Então aí você para e observa isso. E compreende que esse estímulo das suas emoções, da sua raiva, daí surge uma pessoa para te trazer mais disso. Nem sempre é só a sua dor. Também vem ali um ataque para que você olhe para isso e o quanto isso dói em você e aí você se paralisa e aí você não faz. Você até esquece que você tinha um projeto para entregar, certo? Então, é o que eu falo pra vocês. Isso está servindo pra mim também, tá?
Não é, eu não estou falando da minha verdade aqui, eu estou falando o que eu estou sentindo, vem com a intuição, vem com um trabalho, com um amor que é ofertado aqui nesse trabalho. Então, vem aqui orientação para todos que querem escutar, porque nós temos, normalmente nós temos todos os signos, né? Então, você deve observar, se auto-observar, tá? Signo de Aquário. E as suas emoções não podem te paralisar nesse momento de forma alguma. Faça a sua entrega, se entregue de corpo e alma para esse projeto, olhe para ele e não para sua dor. Ó, o que a gente tá falando aqui? Que veio aqui junto com a carta, tá? Que é da traição. E isso aqui só tá repetindo. Que isso te paralisa. Só que é como a gente tava conversando. Essa pessoa, ela pode sair a qualquer momento, sair caminhando aqui dessa prisão e se libertar. Então, você pode sair dessas águas, dessa dor, desse sofrimento, de traições, tá? Você pode sair disso, signo de Aquário. Então, aqui, ó, é hora de se libertar dessa negatividade. É como se você permitisse que colocassem essas espadas em você. Se você se levantar daqui, porque é o que eu vejo que você já está fazendo, e porque eu já vejo num aspecto aqui dessa carta, onde existe um amanhecer, uma luz chegando para você. Então, se você se libertar, se você se levantar dessas dores agora, ainda que ainda esteja doendo, ainda que isso esteja te corroendo por dentro, você se levanta, você se liberta, você anda e caminha em frente, isso vai acabar sendo curado, tá? Então, é um momento de você ter muita força aqui, tá? Buscar por ajuda, se precisar, se tiver condições, às vezes a gente também quer pedir ajuda pra pessoa errada. Às vezes a gente tem parente lá que morre de inveja da gente, mas não é para aquele parente que você vai pedir ajuda, certo? Então você vai buscar um lugar, você vai buscar orientação, você vai buscar um centro espírita para alguém te escutar, um centro espiritualista que tenha esse tipo de atendimento fraterno, você vai buscar alguma possibilidade, o seu pastor, o seu padre, enfim, você vai buscar aí alguma forma de ajuda para se libertar, tá? Então, aqui eu vejo que a comunicação é a chave para você, que as conclusões estão ao seu alcance. A conclusão, aqui a comunicação para você é importante para você dizer não, para você virar essa. Olha aqui, olha aqui. Você está cheio de espadas cravadas, tá doendo pra caramba. Nossa, como dói. Eu tô sentindo o peso aqui, dói demais. Mas eu decido agora me levantar disso. Eu consigo, eu tenho essa força, eu consigo fazer isso. Ao fazer isso, você dá limites a quem tem que dar, você comunica as suas ideias, entrega a sua ideia. Alguém pode ver, alguém pode te ajudar, alguém pode te trazer uma solução, tá? E a roda gira, então você estava embaixo, você passa a estar em cima, do dia pra noite, tá? Porque você decidiu se levantar, você decidiu sair da sua dor, ok? E aí, isso é o que eu chamo de autorresponsabilidade. A pessoa pode se entregar, e aí pode vir o médico que for, mas essa pessoa decide se fechar, não olhar mais pra nada, decide desistir. E aí, não há médico que vai te forçar a voltar. Certo? A não ser você. Você, é como Jesus diz, você se curou. Você se cura. Você se cura. Você pode buscar ajuda, recursos, mas você se cura. E aí, é o que eu venho falando. O Tarô dos Guardiões me chamou aqui. É o que eu venho falando. É você que se levanta. Tá? E aí, vem a ajuda necessária. Ok, Aquário se levantou. Aquário decidiu colocar o seu projeto em prática. Vamos trazer aí a ajuda necessária, o contato, o contrato, a possibilidade, a oportunidade que Aquário precisa. Porque Aquário é corajoso, corajosa. Ok? Eu sinto que é uma mensagem final aqui que nós não vamos nem tirar o oráculo final. Olha aqui que a gente tá falando, amigo, tá? Exu Tiriri. Amigo, vem ajuda, vem aí. Tua ajuda, a tua amizade, olha só. Tem como a gente negar o que sai no tarô, gente? Não tem, né? Portal realizador, vem aí, amigos pra te ajudar, vem aí, mas você só fica chorando, você fica... É difícil, meu Deus do céu. Portal divino é um momento, Aquário.
E sabe, essa história de traição, de apunhaladas, um dia você vai contar isso. Você vai contar a sua história para as pessoas e você vai servir de inspiração do que você conseguiu, do que você conseguiu se libertar. Tanto energeticamente, psicologicamente, fisicamente, que você foi praticamente, é como se você tivesse se dado como morto, como aqui agora eu não cresço mais. E aí vem uma força, você se levanta e aí vem tudo que você precisa, inclusive a sua força para esse portal realizador, para esse portal divino. Aquário, eu vou ficar por aqui, então espero que você tenha gostado da leitura. Questões difíceis aqui, mas o tarô não é só para dizer o que você vai ganhar na loteria, que o ex vai voltar, que isso às vezes eu vejo que inclusive na sua situação, no seu caso, isso é muito pequeno para você. Você tem aí um potencial para uma realização muito maior que vem da sua fé, do seu poder pessoal, vem de você mesmo. Com ajuda espiritual, sim, mas vem da sua força, do seu poder. Porque o seu poder, o nosso poder muitas vezes é testado. A gente passa pelas situações difíceis, muitas vezes não é só para nos bloquear, vem pra gente reconhecer o nosso próprio poder. Então eu vou ficar por aqui, acho que a leitura ficou bem longa. Até mais.